Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, para te agradecer, Senhor, mais uma vez, por esta rica oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, para hoje explanar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, enche-nos da tua graça, Senhor. Nos cobre com teu manto, Senhor. Nos abre a mente, Senhor, para o entendimento, para que possamos compreender, Senhor. E que todos aqueles que forem participar nesta manhã, Senhor, ou nesta tarde, ou nesta noite, ou neste dia, Senhor, onde quer que esteja, seja ricamente eu sem sobre. Nenhum de nós somos pobres. A pobreza é não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer alguma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico imensamente, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que ela distribua por milhares de pessoas, nunca vai faltar. Então, Senhor, eu te agradeço por todas essas palavras, Senhor, porque nós sabemos que somos ricos, Senhor. O Senhor tem nos dado, Pai, tudo o que necessitamos. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos dado amor, tem sido compreensivo para conosco todos os dias. Enche, Pai, enche da tua unção, enche, ó Pai. E ninguém hoje saia daqui como entrou, Pai. Que haja um grande mover do teu Espírito no nosso meio, que haja cura, que haja libertação, compreensão, Pai. Que o teu agradecimento de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, Paulo enfatiza. No capítulo 1 ele diz: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, em que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou usado para... Pois que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado, com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Olhai para as coisas segundo a aparência exterior, e ele é de Cristo. Pense isto por si mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Por quê? Embora eu me glorie um pouco mais de nós, a qual para a edificação e não para a destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas, porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua presença de corpo é fraca e o seu discurso desprezível. Considere tal isto, que, assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações, quando estivermos presentes. Porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si
mesmos, e se comparam consigo mesmos, não são sábios. Porém, não nos gloriemos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançar. Porque não nos entendemos, não, porque não nos estendemos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo. Não vos gloriando nas coisas fora da medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, antes tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a vossa regra. Para pregar o evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes das coisas nas áreas de outros que já estiveram preparados. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Este é o 2 Coríntios capítulo 10. Uma palavra poderosa que nos abençoa, nos dá entendimento. Devemos honrar o Evangelho. Paulo, quando fala aqui no primeiro capítulo, ora, eu mesmo, Paulo, os rogo pela mansidão e suavidade de Cristo. Eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Ele quer dizer que, quando ele escreve a carta, ele escreve a carta com autoridade, nos mostrando que nós temos autoridade, que nós temos que ter ousadia ao pregar o Evangelho. Temos que ter coragem, temos que ter determinação, temos que sempre ir avante. Mas quando ele está presente, ele, ele chega na humildade, ele chega de mansinho, né? Ele não mostra aquela arrogância. A verdade é essa, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos mostra através da palavra dele que nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos força, porque nós temos mesmo, porque nos é dada por Deus para nós. Mas quando nós formos executar aquilo que Deus coloca no nosso coração, nós temos que ter ousadia, mas com mansidão, com carinho, com amor. Nós temos que ser determinados, mas pacíficos, ordeiros, para que as pessoas possam ver em nós o amor de Cristo. Porque tudo tem que ser feito com amor. E como se mostra o amor? É com alegria no coração. É com a face alegre. As pessoas olhando para você e vendo que você é uma pessoa que não é arrogante, que não é vaidoso. Você tem que demonstrar uma mansidão para que a pessoa possa confiar em você. E ele fala, rogo-vos para que não seja necessário ser ousado quando presente eu estiver. Com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque a pessoa, quando ela lê a carta aqui, ela fala, nossa,
Mas, na verdade, é isso. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e todas as altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Porque o inimigo, nosso adversário, ele vive confrontando a gente. Ele vive confrontando, ele vive nos magoando, tirando a paz, causando, para ver se você se irrita, para ver se você sai do espírito e entra na jogada dele. Então, nós precisamos ter merimento para não se envolver, para que o evangelho não seja escarnecido, né? Então, é muito interessante esta palavra que eu estou vendo aqui, que eu estou lendo, e que nós precisamos tomar muito cuidado. A palavra de Cristo, pense isto por si mesmo outra vez, que assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Então, nós não temos que olhar para a aparência, assim como quando foi escolher todos os seus filhos, menos um, o menorzinho, aquele que ninguém dava nada por ele. Esse capítulo é muito bonito, o senhor colocou muito bem. É, Paulo vem através dessa carta justamente exortar mais uma vez aqui, né, a igreja de Corinto, mas como ele, sabedoria, né, sabedoria dele é incrível, né? Ele vem aqui através das cartas ali exortando, e muitas vezes as pessoas ali julgando que, mas quando ele está aqui, ele não é assim do jeito que ele escreve, né? Ele não parece ser a mesma pessoa, né? Mas como ele exerce tanto pela carta, tanto quanto pela presença, a sabedoria dele, né? A presença de Deus ali. É como o senhor bem disse, né? Pelas cartas ele não deixou de dizer o que ele precisava dizer, né? Para edificar, para corrigir, para exortar as pessoas ali da igreja. E ao mesmo tempo, ele em presença, ele não deixava a soberba, né? A vaidade tomar conta, né? Do ambiente, né? Que seriam atitudes que não estariam alinhadas com Cristo, né? Seriam atitudes que iriam trazer, a gente leu esses dias até, né? Ia fazer com que o ministério dele fosse censurado, né? O ministério dele fosse censurado. E então ele vem com muita sabedoria lidar com todas essas questões humanas, né? Do relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas, relacionamento com as pessoas de Coríntios ali. E E as pessoas, às vezes, vendo a atitude, né, de Paulo ali, julgavam, talvez ele não seja esse cara todo, essa autoridade toda, talvez ele não tenha esse conhecimento, talvez, né, ele não seja a pessoa mais indicada para estar nos guiando aqui, para ser autoridade no nosso, né, nesse local, né? E isso me traz a reflexão de quantos momentos também na vida, né, nós às vezes estamos em momentos, em situações onde aquela pessoa mais humilde é a pessoa colocada, deixada de lado, né? Que ela se posiciona com humildade, né? Né? Que, e aquela pessoa, às vezes, mais arrogante, é a pessoa que, né, acaba sendo mais espalhafatosa, que chama mais a atenção para si mesmo, né? Que age, às vezes, com vaidade, com arrogância, com orgulho, que às vezes é a pessoa que acaba sendo reverenciada ou a pessoa que chama a atenção e toma o domínio daquela situação, né? Daquele local, né?
E aqui, trazendo esse paralelo, mais uma vez, né? Quantas vezes a gente precisa, né, manter a nossa humildade, né, manter o nosso discernimento aqui, né, com ousadia poder, né, se posicionar, mas não deixar, né, com que o orgulho e a vaidade tome conta, né, para que a gente não gere intrigas, né, que a gente continue trazendo mansidão e tranquilidade para aquele ambiente, né, paz naquele ambiente, né. E tenha discernimento também, tenha discernimento, tenha mansidão para lidar com aquelas pessoas nas quais não conseguem, não têm assim a maturidade ainda, né? Emocional, espiritual, né? Não tem a sabedoria ainda para poder se portar da forma correta, né? E como Paulo, né? Como Paulo pôde, com maestria aqui, trazer essa revelação para as pessoas daquele ambiente, né? Trazer essa percepção, né, para essas pessoas, falar, olha, tudo bem, vocês podem, né, acharem aí que, né, me falta autoridade, que me falta posicionamento, mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação a isso, né? Que a minha postura aqui ela é importante, porque se eu tivesse, né, uma postura diferente, talvez, né, eu não poderia estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, né? Não seria eu, não seria de Cristo, né? E Paulo vem sabiamente fazendo isso, né? Esse capítulo é muito, muito bonito mesmo. E ele fala também aqui, né, que aqui acho que no 3, né? Bom, esse primeiro trecho é lindo, né? Primeiro trecho, o que você falou, versículo 1 e 2, né? Que não precisa ser na presença de Paulo. Paulo não precisa ser presente, né? Quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que julgam como se andassem em disposição do mundano a proceder. E aqui ele fala, né, justamente o que a gente está comentando aqui, né? Olha aqui, eu quero exercer minha autoridade, né, meu posicionamento mais firme. Prefiro fazer isso quando eu não estiver presente, né? Mas se quando eu estiver presente for necessário, eu também vou ser firme, né? Também vou ser firme. Porque algumas pessoas julgam, né, que que é a autoridade mundana aqui, né, que é o proceder do mundo, né, que é o que realmente, né, que é o certo, mas não é, né? Então, se precisar, eu também serei, né? Nós precisamos também, viu, Fábio? Pode falar, É, querido. nós precisamos compreender, né, que toda vez que Deus nos usa através da palavra que nós pregamos, que nós somos bem-sucedidos ali naquele momento, que você sente que você foi usado por Deus, que nós não devemos nos engrandecer por isso, porque não é nós, é Deus em nós. Amém. E eu vejo nos exemplos passados, em Elias, por exemplo, quando ele orou e o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. E logo em seguida, ele venceu aquela batalha contra os profetas de Baal. Ele foi parar numa caverna por uma ameaça de uma mulher e desejou a morte. Eu fico imaginando como aquele homem ficou exaltado, como ele ficou, como ele se encheu, né? Ó Deus, bam, bam, bam. E Deus permitiu que ele fosse parar nas curvas para ele abaixar, para ele ver que ele não é nada, nós não somos nada. É Deus em nossa vida.
Então nós temos que estar sempre atento a isso, sabe, Fábio? Nós precisamos estar sempre atento. Quando você for bem-sucedido em alguma pregação, em algum lugar, que Deus te usar, você baixa a cabeça e ora a Deus e pede misericórdia para Ele. Para que não venha ocorrer com você o que ocorreu com Elias. Que nós mesmos, nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. E essa aqui, Paulo está sempre nos alertando aqui. Ele fala para nós não nos gloriar em nós mesmos, mas em Deus. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É no Senhor que tem que se gloriar, e não em si próprio. Quando ele diz, ó, porque não nos entendemos, porque não nós estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançarmos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, os trabalhos de outros homens, antes tendo a esperança de que quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos. As pessoas vão ver que Deus te usou, as pessoas vão ver que você foi usado por Deus. As pessoas vão ver que você foi usado por Deus. Mas você não pode pensar que é você. Não, sou eu. Não. Sempre humilde. Sempre dizendo, eu não sou nada. É Deus em minha vida, eu não sou nada. É Deus na minha vida. Para a gente poder continuar, irmão. Porque a verdade é essa, nós não somos nada. Ai de nós, se Deus não for conosco. Verdade, Sumar. Tem muita sabedoria que eu trouxe, porque a gente tem que vigiar o tempo todo para não ser tomado pela vaidade, né? Tomado pelo orgulho. E isso é um trabalho constante, né? Constante de reconhecimento de quem é que tem o poder, quem é que traz, né, o discernimento, quem é que nos conduz, né? E não é pelos nossos braços, não é a gente, né? E a gente tem que vigiar o tempo todo, realmente, para não cair na vaidade. É, aqui a gente vê, né, o capítulo muito rico, traz muita lição para todos nós, os nossos dias presentes, né? Como a Bíblia é viva, né? Como a Bíblia é viva. Bom, aqui diz, né, que novamente Paulo vem falando que isso aqui é uma guerra espiritual, né? Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui ele está falando justamente sobre esses homens, né? Que estão agindo com vaidade, estão, né, agindo pelos próprios mãos, né? Pela racionalidade aqui e, e julgando Paulo, né? É, aí vem esse segundo trecho aqui, observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual do Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar vos,
por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem que são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isso que, o que somos na palavra por cartas. Estamos ausentes, tal seremos em atos quando presentes, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam insensatez. É, o Paulo vem fazer uma referência aqui sobre, novamente, a presença dele, sobre as cartas e sobre a reivindicação da autoridade, né? Então, muitos ali se comparando, né, e querendo exercer autoridade através da presença ali, né? Uma presença autoritária mais rígida ali, né? E aqui ele vem falando aqui, né, no final aqui, nós, porém, não nos gloriemos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, porque já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. Aqui Paulo vem falando também, estava vendo no trecho aqui de comentários da minha Bíblia, que ele estava querendo se referir também que as pessoas estavam querendo passar por cima dele, né? Passar por cima da borda, né, das fronteiras, né, dele ali, né? Ele tinha lá o ministério dele, mas as pessoas estavam querendo ofuscar o ministério dele e tomar a frente, né? Tomar as posições, né? E Paulo vem falar aqui que cada um respeite, né? Cada um respeite as fronteiras aqui, respeite, né, o ministério né, do irmão e que ele espera que as pessoas também possam fazer como ele fez, né, que é anunciar o evangelho além das fronteiras de Corinto ali, né, além das fronteiras deles ali, né? Sim, com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. E é que é o que o senhor falou aqui, né, Somar? Sem que as pessoas deixem que o ego, a vaidade aqui, né, tomem conta, né? Então, sem se gloriar, né, de coisas que eles realizam em campos alheios. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ele fala aqui, né, que tudo é pela honra e glória do Senhor, né? Então, se for feita alguma coisa, como você falou, uma pregação, né, uma evangelização, que seja, glorificada a Deus, né, e não a si mesmo. E quem glorifica a si mesmo, né, até fala aqui, né, que não é aprovado, né, que não é aprovado é a quem si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva, né? Capítulo muito bonito, hein? É, não sei se alguém tem mais algum comentários. Se a dona Neuza quer falar alguma coisa. Seu Mário, se eu tenho mais algum comentário. Eu vejo aqui que exemplo encorajador, né? São essas expressões de gratidão do apóstolo Paulo. Ele agradecia a Deus em toda utilidade. Ele fazia com gratidão a Deus. E pelo que Paulo agradecia, lá no caso de Coríntios, por exemplo, era a graça de Deus que tinha enriquecido em tudo, né? Não tinha falta nenhum dom. Infelizmente, muitas vezes eles faziam mau uso disso. Então é por isso que estou frisando aqui, porque às vezes a gente, né, a gente faz mau uso. Qual o mau uso? É você se engrandecer.
Quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava cego para esses erros, mas ele podia agradecer pela graça de Deus que tinha sido dada a eles, glorificar por meio disso. Quanta gratidão Deus tem nos dado, né? Se nós formos olhar hoje para os defeitos dos crentes, o que Deus opera neles, a gente fica vendo assim, poxa vida, mas, meu Deus, como eu sou ingrato, né? Deus tem derramado tanto na minha vida, eu tenho feito tão pouco. Eu preciso fazer mais. Por mais que nós façamos, viu, Fábio? Por mais que nós façamos, nós estamos fazendo pouco ainda. O amor imensurável de Deus por nós foi tão grande que às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu. Graças te dou, Senhor, porque hoje eu penso diferente. Hoje eu penso com. Hoje eu penso com alegria no coração. As dificuldades vêm, mas a gente dobra o joelho e pede discernimento de Deus, pede a compreensão dele, e a gente supera as dificuldades. E Deus, ele é misericordioso para conosco. E Deus quer que nós estejamos sempre firmes, orando, porque a oração, irmão, é que leva a gente para a presença de Deus. É através da oração. Nós não podemos deixar de orar em nenhum momento. É aqui, é no ônibus, é no trem, é no carro, é a todo momento. Orai sem cessar, vigiai constantemente. Porque quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais o inimigo se apresenta diante de você. Mais ele quer tirar você da presença de Deus. Mais ele quer ver se você suporta. E é todo dia. Todo dia. Meu Deus do céu. Provas e mais provas para ver se você está firme, para você não cair. Hoje eu cedo eu levantei. Que coisa maravilhosa. Ai, Senhor. Eu sinto grato, sabe, irmão? Eu me sinto grato. Estou falando isso com você porque só está eu e você praticamente, a Marideus. Eu não faço outra coisa senão meditar na palavra de Deus. Eu mexo aqui com meus bichos aqui no sítio, aqui, com minhas galinhas, meus patos, meus cachorros. Assisto um pouco de televisão, mas o resto do tempo é meditando na palavra do Senhor. É, empregando, sabe? Saber o que é que eu vou falar lá na igreja para os meus irmãos quando a oportunidade me for dada. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. A minha preocupação é essa. Senhor, eu peço a Deus, Senhor, enche-me da tua unção e cobre com o teu sangue. Me reaviva todos os dias, Pai. Me dá entendimento na minha boca, que não seja eu a falar, mas o Senhor, Deus, para que Ele me use, para que eu possa passar para os meus irmãos aquilo que vem da parte de Deus. Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de otimismo. Porque por mais que o crente está ligado na videira,
Ele está sempre preocupado, Fábio. Ele não pode ter uma dor de cabeça, o crente não pode ter uma dor de cabeça que ele já fica preocupado. Ele não pode ter uma dor de barriga que ele, sabe? Ele fica mais preocupado que os outros. Por que pareça. Eu tenho prestado atenção, tenho visto isso, sabe? As pessoas. O mundo aí fora, tem gente que. Eu tenho pessoas que eu conheço que pagam. Olha, absurdo de convênio. O médico parece que eles depositam confiança. O médico vai resolver meu problema. É mais ou menos por aí. Agora, nós que temos a palavra de Deus, varão, nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Eu mesmo, quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu pagava um absurdo convênio Bradesco. Pagava o melhor plano de saúde, para mim, para minha nada. Naquela época, que eu pensei até em tirar a vida do médico que cuidava de nós. Quando eu mais precisei, o convênio negou. Eu fiquei injuriado. Isso foi uma das coisas que fez eu me converter. Aí eu cheguei para o médico e falei: de hoje em diante eu não pago um centavo mais de plano de saúde. Nunca mais paguei, Fábio. Falei, todo o meu dinheiro agora, o dinheiro que eu pago de plano de saúde, eu vou depositar no gasofilácio. Eu vou depositar na igreja, mas não vou dar um centavo para vocês. E olha, Fábio, vou falar uma coisa para você. De lá para cá, nunca mais eu precisei de médico, cara. Eu fiquei doente uma época aqui, eu tive um problema de. Fui operado, não é o rim nem fígado, é. Esqueci agora, por incrível que pareça. E eu fui operado, eu fui internado. Quase morri o dia, problema de vesícula. E eu fiquei 45 dias no hospital, 20 dias na UTI, 10 dias em coma. Eu fui cuidado como um príncipe, rapaz. Os médicos do hospital cuidaram de mim, que olha, as enfermeiras, todo mundo me tratou muito bem. Eu não paguei um centavo. E lá eu tive vários sonhos, sabe? Eu tive vários sonhos. Eu sonhei que a minha esposa estava trabalhando de empregada no hospital, minha cunhada. Eu sonhei que meu irmão, eu vi meu irmão levando um cheque de 35 mil e dando um carro para pagar a minha estadia lá no hospital. Lá, quando eu estava em coma, lá sonhei também que a minha esposa serviu um jantar aqui para os médicos que estavam tratando de mim, aqui no sítio. E o médico chegou aqui, olhou para o meu sítio e falou assim para ela: olha, o seu marido já está lá há 30 e tantos dias e vocês não têm dinheiro para pagar. Vocês vão assinar aqui esse documento aqui, eu vou ficar com essa parte do sítio aqui, essa parte do lago aqui, tudo vai ser para mim. E eu dizia assim, eu olhando, falando, não, não assina, não assina. A parte do lago, não, esse lago é o que eu mais gosto. E de tanto que eu tinha no meu tempo naquele hospital. Eu tinha que dar metade do meu sítio, mais o carro que o meu irmão deu, mais o cheque que o meu irmão deu, mais a minha esposa, minha filha e minha cunhada trabalhando no hospital para pagar os meus dias ali. E eu fiquei ali durante 45 dias e não paguei nem um centavo. E estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então Deus cuida de nós, varão. Deus cuida. Deus cuida. Eu não tinha convênio, não tinha nada. Fui tratado nos melhores hospitais das clínicas aqui em São Bernardo. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Então, esse é um testemunho, irmão,
que eu conto, 35 de internado, foi tratado nem um centavo. Porque isso é Deus na minha vida. Isso é um dos testemunhos que eu estou contando para você. Mas eu tenho centenas de testemunhos, Fábio. Centenas de testemunhos misteriosos que você fala, mas como aconteceu isso? Tem. Porque Deus é Deus, varão. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Nós só precisamos confiar nele, exercitar a nossa fé, que o resto ele faz. Eu estou falando isso para ti hoje. E vou te contar muito mais coisas ainda que Deus fez na minha vida. Essa propriedade linda que eu tenho, que Deus, que não é minha, é do Senhor. Deus me deu condições de eu adquiri-la no momento que eu não tinha condições. Deus me deu condições de adquirir essa, a valer mais ou menos uns 1 milhão. Deus me deu condições de adquirir isso, sem poder comprar uma agulha enfiada. Deus já me tirou de cada situação que eu não via saída. Não via saída. E Deus se apresentou para mim. Deus é fantástico. Deus já me deu carro. Deus já me deu carro. Deus levantou o irmão uma vez. O irmão comprou um carro para mim. Falou: olha, Deus falou para mim comprar um carro para você. No telefone o cara falou para mim. Eu falei: você está brincando? Ele falou: ó, com Deus não se brinca. Um dia eu vou contar esse testemunho para você. Estava num momento difícil da minha vida. Deus fez isso por mim. Então, Deus é maravilhoso, cara. Deus é tremendo. Ele faz, como diz a palavra dele, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz. Viu aí? A gente vai tomar um café aí, boa. Ele é dono do olho da prata. Ele é o médico dos médicos. Deus é fantástico. Queria ouvir a Marineusa, queria ouvir mais alguém aí. Essa noite tive um sonho revelador aí, foi interessante. E meus pais estão aqui, né? Então, várias emoções aí, né? E por alguma razão eu tive um sonho muito interessante. Sonhei que meu pai é, tinha comprado uma casa, eu acho, e nessa casa tinha um quarto que ia ser meu. E na hora que ele tava entrando na casa, pegando na casa, o pessoal tava terminando de fazer a reforma na casa ali. E no finalzinho ali, nos últimos minutos, não para pouquinho, não entra ainda não, que a gente tá acabando ainda. E aí justamente eles estavam terminando, era a janela do meu quarto. E, e eles estavam com pressa, eles não tinham vidro para colocar ali, e colocaram um vidro cheio de remendo, brado, como se eles tivessem colado várias, fazer o vidro ali, colocar a janela ali, e falaram, tá bom, vamos embora que ninguém vai notar, né? E a casa era casa linda, né? E eu lembro que eu entrei na casa e eu notei, né, que percebi que eles tinham feito isso com a minha janela, né? Eu vi ali eles querendo esconder e tal. E, e aí meu pai todo feliz, né? E aí em algum momento eu chamei meu pai e falei, ó pai, pô, tá tudo muito bonito, mas eu queria, né, falar disso daqui para você, né? E eu lembro que na hora que eu comentei com meu pai sobre a janela estava quebrada, ele se entristeceu, né? Ele se entristeceu. E aquilo me trouxe algumas reflexões, né?
algumas reflexões sobre aquele momento. E eu acordei agora pela manhã e eu escrevi uma carta para Deus, né? E, e eu vou ler aqui para gente. Pode ler, mano. Eu escrevi aqui que, né, pedindo perdão para Deus, né? Perdão, meu Deus, né? Pelos momentos, pelas vezes na qual querendo estar certo, né? Querendo fazer o que eu achava correto, magoei as pessoas, né? Deixando de observar como as pessoas se sentiriam com os meus comentários, cegos na minha vaidade, no meu orgulho, dizendo coisas, criticando algo que faziam as pessoas se sentirem feridas na identidade delas, no ser delas, no fazer e no ter. Fazendo isso, às vezes até mesmo, às vezes até por inveja alheia, é algo horrível, né? Às vezes a pessoa ter alguma coisa, a gente criticar a pessoa, mas às vezes é porque a pessoa tem às vezes mais do que a gente, né? Ou tem algo que a gente gostaria de ter e a gente não tem, né? Então, no caso, não seria ali do meu pai, mas eu acabei trazendo isso para outras dimensões, né? Em momentos na qual às vezes a gente critica alguém, não pelo é uma crítica, às vezes não é uma crítica sensata, né? É uma crítica, às vezes, por uma inveja que a gente carrega, né, dentro da gente, né? É o nosso orgulho, a nossa, né, nossa vaidade, né? Que precisa ser curada, né? Agora consigo enxergar, né, com mais clareza, né? Por exemplo, criticar um presente, algo que alguém nos faz, né? Um favor, algo que alguém, às vezes, né, faz pra gente, a gente, às vezes, deixa de olhar com bons olhos, né? Aquela bondade que alguém faz para olhar com um olhar crítico, né? Sempre criticar, sempre querendo, achando que é o certo, né? Faltando aqui o que o Paulo vem falando no livro de hoje, né? Que é a mansidão, né? Faltando a vaidade, a humildade, né? Às vezes a gente querendo fazer o certo e fazendo errado, né? Achando que está fazendo certo, fazendo errado. Verdade. Então, criticar um presente, algo que alguém nos faz, um favor, ou algo que alguém, né, faz, ou algo que alguém tem. Que eu possa, Senhor, né, me tornar uma pessoa mais humilde e reconhecer esses momentos de antemão, né, para que eu não, né, para que eu não fira mais as pessoas com os meus atos e palavras. Que eu seja manso para com as pessoas na qual me falte humildade. Não. Para que eu seja manso para as pessoas na qual falte também humildade, né? Falte empatia, falte gratidão, falte a mesma percepção que há muito tempo me faltou. E aqui a gente vê até Paulo, né, exercendo na carta dele, né, a humildade de Paulo, porque Paulo vinha criticava as pessoas ali com mansidão, né? Ele não virava a mesa, ele não, né, não se irava, né? Ele vinha com mansidão ali e com compreensão, né? E essa carta de hoje de Paulo veio muito com o meu sonho aqui, né? Os É aprendizados verdade. aqui são profundos, né? Que a gente possa ter mansidão para que a gente não fira as pessoas, para que a gente possa dar realmente valor para aquilo que tem valor, né? Que não é sobre nós, é sobre o outro, né? Que na dúvida que você ia compartilhar, mas o senhor já falou de sonho aí também. Falei, bom, uma mensagem do É, Papai do Céu, rapaz. compartilha, né? Deus fala com a gente em sonho também. Ele faz com que a gente sonhe e dá uma direção para a nossa vida. Mostra para nós. Nos avisa através de sonho também. Eu tenho tido muitos sonhos aqui. E quando eu sonho assim, eu acordo, eu vou, a primeira coisa que eu faço é dobrar o joelho e orar. Tive muitos sonhos. Eu sonhei uma vez que o inimigo queria levar uma das minhas filhas, sabe? O diabo falou assim:
tem que levar. E eu dizia, não, você vai levar. Aí eu ficava brincando com ele, não, não. E ele falou, não, eu vou levar, vou levar. Aí eu acordei perturbado, rapaz. Sabe o que aconteceu naquele dia? A minha filha mais velha, ela tinha sofrido um acidente com o scooter dela, ela bateu no muro lá e bateu o peito Meu Deus. na, no guidão da scooter e, e criou durante o dia, criou uma bolha dentro do pulmão dela, como se fosse uma bexiga. Quanto mais ela respirava, mais aquela bexiga ia enchendo. E ela foi ficando sem ar. Ela foi internada imediatamente Tadinho. no hospital aqui, rapaz. E por sorte, quando eu fiquei sabendo disso, nós entramos em oração. Falei, pronto, vou perder minha filha. Meu Deus do céu. Eu chamei os irmãos. Tinha um irmão lá em Diadema, lá, ele fechou o assunto na hora, baixou as portas, entramos em oração de joelho. E a minha filha no hospital. E o médico atendeu ela lá. E, pai, o que, que você tem? Mas, para a minha sorte, para a honra e glória do Senhor, tinha um cirurgião especialista ali, e o médico abriu o peito dela e colocou para que pudesse respirar. Ela ficou uns 15 dias andando com uma bolsa do lado, né? Eu não sei como é que chama, mas você vê que momento difícil que eu passei, rapaz. Mas Deus já me. Eu tive um sonho, que o inimigo Só, queria senhor. levar a minha filha. Meu Deus. E a minha filha passou por esse sufoco aí, rapaz. Entendeu? Quando ela Glória a Deus. respirava, a bolinha enchia lá no peito dela, lá dentro, no pulmão dela. Ela não conseguia respirar. Foi levada às pressas para o hospital, chegou lá o médico na hora. Ela entrou em cirurgia, foi colocado um dreno, né? Um saquinho do lado lá para poder respirar. Eu sei que foi complicado, né? Quando cheguei lá no hospital, tá a minha filha Ó, glória a Deus, senhor. Esse lá, testemunho é muito forte. É uma batalha, né? Uma batalha espiritual a, mesmo, né? A gente tem que a estar o mesa de tempo cirurgia todo. direto ali, ó. Você imagina só. É, E você naquela sensação, não, se eu perder a minha filha, eu sei que ela vai, né? Imagina só. E essa minha filha, ela não era convertida. Ela não era na época, ela não era. A bichinha era dura, era difícil. Eu falava de Jesus para ela, ela não queria nem saber. Foi uma das filhas, uma das que me deu mais trabalho. Hoje ela, hoje ela se converteu, né? Mas vou te falar, rapaz, cada coisa que a gente passa nessa vida, só Deus na causa, viu? Tudo isso são provas, são ensinamentos para nós. Deus fala com a gente através de sonhos também. Ele nos avisa, nos dá um recado. Eu dou graças a Deus aos irmãos que dobraram o joelho comigo. O irmão lá fechou o açougue, abaixou a porta do açougue. E olha, nós entramos em oração ali na hora. Foi uma guerra espiritual muito grande, varão. Muito grande. Mas Deus me deu a vitória. A vaga. vamos fazer oração, senhor? Pode fazer, varão. Tá. E amanhã eu vou colocar no grupo lá quem que quer trazer um capítulo de amanhã. Amém. Tá? Bom, Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, gratidão, Senhor. Gratidão pela manhã de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, essa noite abençoada, Senhor, pelos ensinamentos, Pai. Obrigado pela essa manhã, Senhor, pela sua presença. O Senhor está aqui, Pai, conduzindo o nosso devocional, Senhor. O Senhor está cuidando da gente, trazendo clareza, Pai, trazendo lucidez, Pai, para os nossos pensamentos, cuidando do nosso coração, Pai, lavando a nossa alma, Senhor, nos purificando, Senhor, cada vez mais, trazendo entendimento, Senhor. Que nós possamos, Pai, humildemente, Pai, cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor. Caminharmos, Pai, na Sua direção, através do Seu direcionamento, da Sua luz, Senhor. Nós possamos, Pai,
reconhecer todos os dias, Pai, que não é sobre nós, mas é sobre Ti, Senhor. Que não é através dos nossos braços, que não é através da nossa mente, que não é através do nosso conhecimento, mas é através de Ti, Senhor. Que através dos Seus ensinamentos, Pai, de tudo que o Senhor vem colocando no nosso coração, Pai, possa, Pai, aplicar no nosso dia a dia, Senhor. Não só somente nos momentos onde estamos na igreja, Senhor, no momento onde estamos aqui no nosso devocional, Pai, nos prostrando a Ti, Pai, mas no nosso dia a dia, Senhor, na nossa relação com as pessoas, Pai, que nós possamos trazer, Pai, com mansidão, que nós possamos trazer, Pai, humildade, Senhor, nos nossos atos, que nós possamos ser, Pai, referência para as pessoas, Senhor, de Ti, Senhor. Nós possamos cada vez mais nos aproximar e ser parecidos contigo, Senhor Jesus. Nós possamos, Pai, ser exemplo, Pai, sal nessa terra, Senhor, por onde nós passarmos, Pai, que nós possamos ter luz, Pai, carregar luz, Pai, Pai, iluminar as pessoas, iluminar, tocar o coração das pessoas, Pai, para que as pessoas possam cada vez mais reconhecer, Pai, quem é Ti, Senhor, quem é Ti, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, que esse dia seja, Pai, um dia extraordinário para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor proteja, Pai, visite as famílias, Pai, de todos nós, pessoas que estão aqui, dos irmãos que não puderam estar aqui também, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, visitar a casa de cada um dos irmãos, Pai, tocar o coração deles, Pai, e colocar, Pai, sobre o seu manto, Pai. Proteger, Pai, sobre o seu manto, Pai. Que nenhuma seta do inimigo, Pai, se aproxime de nós, Senhor. Que nós continuamos, Pai, continuemos inabaláveis, Senhor. Inabaláveis nessa caminhada, Senhor Jesus. Seu Pai possa visitar, Pai, as famílias, Pai, que estão com necessidades nesse momento, as casas, Pai, visite, Pai, proteja as crianças, Senhor Jesus, proteja as crianças, Pai, do orgulho, da vaidade, Pai, da ira, Pai, dos pais de famílias que estão passando necessidade, Senhor, que estão em turbulência, Pai, nas casas deles, Senhor, traga mansidão, Pai, traga paz, traga discernimento para essas famílias, Senhor Jesus, toca, Pai, toca essas famílias, Senhor. Visita, Pai, visita os hospitais, Senhor, das pessoas que estão enfermas, Pai. Visita, Pai, as famílias, Pai, que precisam de conforto, Pai, precisam de cura, Senhor. Visita, Senhor, derrama o seu amor, Pai, derrama a sua cura, Pai. Tenha misericórdia sobre todos nós, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor.